Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reflexão de hoje, concluindo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé que remove montanhas, os dois últimos tópicos. Esta imagem de uma vela, claro, é luz, mas é uma luz muito frágil, uma luz que, de acordo com o soprar dos ventos, das dificuldades, da dúvida, ela se apaga. A fé deve ser uma luz em nossa vida, mas não uma luz frágil, tênue, como a luz de uma vela. É certo que a luz de uma vela pode iluminar nossos passos, pode iluminar os passos daqueles que estão conosco, bem próximos, mas não alcança uma longa distância. Mas por que estamos falando isso? Para tentar definir o que é a fé. A fé é uma alavanca. A alavanca é aquele instrumento que nos põe para cima, que nos eleva, que nos aproxima de Deus. Essa deve ser a fé. E já que ela nos aproxima de Deus, é o maior tesouro que nós podemos ter na vida. Feliz daquele que tem fé. E aquele que não tem fé, ele tem o maior dos males que pode ter um ser humano. Perder a fé ou não ter fé e continuar vivendo. Isso é uma tragédia, uma verdadeira tragédia, porque perde totalmente o sentido da vida. A fé é essa alavanca, mas é também uma bússola, é um leme de um barco numa noite escura. Sem fé, nós não vamos longe. Sem luz, nós não vemos nada. E eu gostaria de concretizar esta luz com a história de um alpinista bastante experiente, que ele quis escalar o maior pico da América do Sul, o Pico de Aconcagua, 6.970 metros de altura. Mas como ele era muito orgulhoso, ele queria bater o recorde e queria o mérito, os louros só para si. Então, ele quis ir sozinho e foi escalando, subindo. De repente começou a neblina forte, começou a escurecer. E ele estava só a 100 metros do pico, quando ele já não via mais nada. Mas ele continuou subindo na escuridão, imaginando que estava próximo da chegada. De repente, ele pisou numa pedra em falso e caiu. E foi uma queda violenta. Como ele era um alpinista experimentado, ele havia fincado com cordas e ganchos durante o trajeto, cordas longas. Então ele foi caindo, e quando chegou no final, e parecia que ele ia se romper ao meio na corda que estava na sua cintura. E ele desceu, parou. Ele agora, escuridão total,
não havia luz, nada. E ele lembrou em pedir a Deus ajuda. Ele não era um homem de muita fé, mas na hora do desespero, ele pediu: Deus, me ajude. Imediatamente, ele ouviu intuitivamente uma voz que lhe disse: corte a corda. Ele pensou um pouco, ficou com receio, duvidou, não cortou a corda. Se o alpinista tivesse cortado a corda, ele estaria apenas a 2 metros do chão, estaria salvo. No dia seguinte, cedo, ele foi encontrado totalmente congelado, agarrado com as 2 mãos à corda. A falta de fé o matou. Mas por que estou falando isso? Já que eu falei que a fé é uma luz, a fé que nós estamos buscando, todos nós que estamos aqui, não é a fé cega. É a fé raciocinada, aquela que vem através da reflexão, do conhecimento, da luz, do farol que ilumina nossas vidas. O Espiritismo é considerado um farol que ilumina longas distâncias. Então, se este homem tivesse fé raciocinada, tivesse a luz do conhecimento adquirido pelo esforço, pela reflexão, tivesse a fé raciocinada, que não é de graça que ela chega, isso não teria acontecido. Então, é a fé que nos salva. É a fé que nos dá a luz. Porque sem a luz, nós não vemos nada, somos cegos. E diante da escuridão, nós caímos. Então, a fé é necessária para nossas vidas, é fundamental. Mas que fé? Aonde que está a fé? Vejamos o tópico seguinte. José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1826, ele disse que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mãe. Mãe é aquela que dá a luz. É aquela que, além de parir, cuida, nutre, ampara. A fé, ela sustenta, além de gerar a esperança e a caridade, ela alimenta suas filhas. A fé, José diz mais, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé deve ser ativa. Como assim? Não basta ter fé e esperar que algo aconteça. Essa fé passiva não nos leva, não nos impulsiona a lugar nenhum. A fé tem que ser ativa. E o verbo não é nem esperar, é esperançar. Esse verbo existe. É esperar e avançar ao mesmo tempo.
é trabalhar, é seguir adiante. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então aqui José fala a fé como a mãe da esperança e da caridade. São duas virtudes que nos conduzem a Deus. Mas existem outras tantas. A benevolência, a indulgência, o perdão, que fazem parte da caridade. Não podemos esquecer que a caridade, virtude máxima. Não esqueçamos de que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Tudo deve nos orientar, nos encaminhar, nos alavancar para a caridade. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Mas aí a gente não sabe se é uma trindade, quem é que está no ápice? É a fé, mas e a caridade? Elas, na verdade, se retroalimentam. Uma, para existir, se alimenta da outra, sustenta a outra ao mesmo tempo. Então, elas formam uma trindade inseparável. A esperança está para a fé, como o sol está para a lua. A lua não tem luz própria, reflete aquela que recebe do sol. Esse texto é tirado do livro Consolador, na questão 257. E olha que imagem maravilhosa. A fé é o sol. É o sol que ilumina os planetas. Nosso planeta Terra não tem luz própria. Como a Lua também, como satélite, não tem luz própria. Então, o que faríamos nós sem a luz do sol? Não sobreviveríamos muito tempo. Nossa humanidade estaria extinta. É o sol que sustenta a nossa caminhada, que faz com que tenhamos visão. É o sol que nos dá esse espetáculo maravilhoso de luz, de energia a cada dia para nossas vidas. E nós não somos planetas nem satélites, mas nós dependemos da luz do sol como dependemos da fé para continuarmos vivendo. Um espírito protetor diz, José ainda, inspiração divina. A fé desperta todos os sentimentos que conduzem o homem de bem. É a base da regeneração. É necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Então a nossa fé tem que ser forte. Não pode ser o paviozinho da vela que se apaga ao sopro da dúvida. Não pode. Não pode, a fé tem que ser forte para que nós possamos construir a nossa morada em terra firme, em rocha, não em areia movediça da dúvida. Que a vossa fé seja forte, que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, mais forte que as zombarias dos incrédulos e os sofismas, pois a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Que desafio!
Kardec já falou que fé verdadeira é aquela que desafia e que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, é uma fé autossustentável, vamos dizer assim. Não é uma fé que se perturba com sofismas. O que é um sofisma? A palavra sofisma vem ainda da antiga Grécia, da época de Sócrates, que ele tinha que rebater os sofismas. Sócrates estava acostumado aos raciocínios lógicos, silogismo. O sofisma é um raciocínio enganoso. São duas premissas que nós acatamos como verdadeiras, mas que vão engendrar uma conclusão falsa. Por exemplo, a primeira premissa de um sofisma: Deus é amor. Todos concordam com essa afirmação? Deus é amor. Segunda premissa: o amor é cego. Concordam com essa premissa? Logo, Deus é cego. Isso é um sofisma, é um raciocínio enganoso para nos confundir. E os incrédulos adoram usar esta artimanha para nos confundir. Se não tivermos uma fé forte, nós caímos. Enfrentar a incredulidade dos homens. Interessante, Kardec foi contemporâneo de filósofos incrédulos. Kardec já dizia que o século XIX, o século que ele viveu, era o século da razão. Então, a fé cega, a fé mística, já não tinha espaço para ela. Mas contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804. Em 1844, nasceu um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, aquele que disse: Deus está morto. Deus está morto. Depois de Nietzsche, a filosofia absorveu as suas ideias nihilistas, negativistas, materialistas. E nós passamos uma fase de sombras. Kardec trabalhava enquanto isso. Kardec desencarnou antes dele. Em 1869, Nietzsche foi até 1900. Só que Kardec desencarnou, nós sabemos como, e foi recebido por anjos, seguramente porque foi um grande missionário da verdade. E Nietzsche desencarnou totalmente louco. Primeiro veio a demência, a loucura, em estado lamentável, porque, como comentei há pouco, não ter fé, não acreditar em Deus e continuar vivendo é a pior tragédia que pode acontecer a um ser humano. Mas estamos aqui, buscando a palavra de Jesus, estudar o Evangelho. E Nietzsche preconizou que, depois da ciência, do século da razão, não existiriam mais religiões. Claro, Deus está morto para ele. E estamos aqui, buscando uma aproximação maior
com Deus e com Jesus. Com Jesus, aquele que demonstrou a fé sincera, verdadeira, que é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram a alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Então, Jesus pregava a fé empolgante, porque era sincera. Não adianta palavras bonitas, não adianta oratória em um discurso vazio. Eu posso falar muito e não dizer nada. Se tudo aquilo que eu falo não vier do coração, se vier só do cérebro, é um discurso vazio. Mas quando Jesus penetra dentro de nós, toca as cordas do nosso coração, ele ativa a nossa fé. E podemos dizer até que quando Jesus nos toca, acende a luzinha interna, passamos a ter o DNA divino. E aí é tarefa nossa de desenvolver esta luz. E Jesus penetrava os corações. As pessoas ficavam embevecidas. Horas, poderiam ficar horas escutando. Não sentiam fome, não sentiam cansaço. Porque tudo que ele falava tocava a alma, tocava o coração. Mas não adianta só falar e não fazer. Jesus falava e exemplificava. Ele falava que era preciso perdoar. Ele era o primeiro a perdoar. Perdoou os pecadores, perdoou as adúlteras. Ele dizia e fazia. Não admitais a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amai. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar, os milagres são produzidos pela fé. A fé cega não nos interessa mais. Mas nós temos que saber por que temos fé. A fé é muito mais do que acreditar. Porque todos nós que estamos aqui estamos num ato de fé. Acreditamos que daqui a pouco termina a nossa reflexão, nós vamos tomar um passe, vamos para os nossos lares, vamos tomar nossa refeição, vamos dormir na nossa caminha gostosa. Nós acreditamos nisso. Só que restringir a fé à crença, isso é muito pouco. A fé vai além da crença comum. Nossa fé tem que ser tão forte a ponto de fazer milagres. Essa imagem fugidia daquele jovem possesso, endemoniado, que o pai levou a Jesus porque os apóstolos não conseguiam retirar daquela criatura o que eles chamavam de espírito imundo. E Jesus não precisava nem falar.
A autoridade moral dele era tanta que só a presença dele já envergonhava e afastava os espíritos maus. E os apóstolos, depois do fato, chegaram ao mestre e perguntaram: mestre, por que o Senhor conseguiu afastar o demônio e nós não conseguimos? E qual foi a resposta de Jesus? Por vossa pouca fé. Ó raça de incrédulos, nós não sabemos do que somos capazes quando temos fé. E os milagres que ocorrem pela fé são inúmeros. Só relatar um fato incrível que aconteceu com Chico Xavier. Como sempre, apressado, indo para o seu trabalho, uma senhorinha chegou perto dele, muito doente. Falou: Chico, me ajude. Eu estou aqui com essa receita, eu preciso comprar o remédio. Eu não tenho dinheiro. Chico procurou nos bolsos, para variar, não tinha nem um tostão. E ele: agora, o que eu vou fazer para ajudar? Pela intuição, seu mentor falou: faça o seguinte, chegue em casa, pique a receita em 30 pedacinhos pequenininhos e todo dia tome um pedacinho da receita como se fosse um comprimido. Faça uma oração e a senhora vai se curar. 30 dias depois, esta senhora foi encontrá-lo dizendo que estava curada. Como? Papel? Como? A receita médica se transformou em remédio? O poder da fé daquela mulher e do Chico, assessorados pela grande equipe espiritual. A fé humana e fé divina. Fé humana todos nós temos que ter. Senão, não faríamos nada na vida. Ninguém trabalharia, ninguém constituiria uma família, ninguém teria coragem de empreender qualquer negócio, se não tivéssemos a fé humana. A fé é necessária ao progresso. A fé humana, a fé material também é necessária ao progresso. No homem, a fé é o sentimento inato da sua destinação, é a consciência que ele tem das faculdades imensas que traz em germe no íntimo. A princípio é um estado latente, mas que deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Nós podemos nascer com a fé, ela é inata, nasce conosco, mas pode ser aquela chamazinha fugidia da vela. Tem pessoas que naturalmente, mesmo sem nunca ter estudado a doutrina espírita, têm uma fé inabalável, acreditam na reencarnação. Quando ouvem falar de reencarnação, aquilo é natural. Fala, mas como? Nunca estudou espiritismo? É uma fé inata. Essa conquista, ela trouxe de outras vidas, porque Deus não privilegia ninguém. Agora, se temos esta fé inata, que todos nós trazemos, nós temos que desenvolvê-la, para que ela fique forte, para construirmos a nossa casa. Mas como desenvolver esta fé? Para que ela se torne ativa, que ela seja realmente a mãe da nossa esperança e a mãe da caridade que queremos fazer. A fé, ela não cai do céu. Da mesma maneira que o estudo
aquele que quer se diplomar tem que se esforçar para adquirir a fé também. É um trabalho árduo de estudo, de reflexão, mas que cabe a cada um. E se alguma pessoa diz, eu gostaria tanto de ter fé, mas eu não tenho, eu não acredito. Infelizmente, nós não temos obrigação nenhuma de fazer com que o outro creia através das nossas palavras, mas através do nosso exemplo, sim. O exemplo tem que ser mais forte que as palavras, para que a outra pessoa, em vendo aquele comportamento que se modificou tanto, pergunte, mas o que move esta pessoa para ela modificar desse jeito? Ela tinha tantos vícios e agora não mais. É a fé. A fé que foi cultivada através do esforço, da reflexão, do estudo, da oração. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Jesus é muito mais do que um chefe de religião. O Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou quanto pode o homem que tem fé, isto é, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Será que nós podemos tudo isso? Mas a imagem que eu pus aqui não é por acaso. Está em Mateus, capítulo 14, 25, 33. Os apóstolos estavam pescando, eles eram pescadores. De repente, se fez noite, começou tormenta. Eles estavam com medo e viram um vulto caminhando sobre as águas. E eles se perguntaram, mas quem é? O que é aquilo? Será um fantasma? Jesus disse, tranquilizai-vos, não temai, sou eu. E foi se aproximando da barca. E Pedro falou baixinho, como eu gostaria de caminhar sobre as águas também. E Jesus, ouvindo Pedro, falou, venha, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. De repente, ele olhou e sentiu medo, dúvida, como eu posso estar caminhando sobre as águas? Imediatamente ele afundou. Se nós permitirmos que a dúvida e o medo se aproximem de nós, nós mergulharemos nos grandes abismos das dificuldades. Aqui temos um exemplo da fé humana. Thomas Edison, um exemplo incrível. Um homem que só estudou 3 meses numa escola de Detroit, numa escola pública, família muito pobre. E ele teve que parar de estudar para ir trabalhar e ajudar a família. Foi vender jornal com 12 anos de idade. A sua mãe, que concluiu a sua educação básica, ele trabalhava incessantemente, dormia 3 horas por noite. Este homem patenteou 1.200 inventos. Mimeógrafo, que já não se usa mais, fonógrafo, a máquina de escrever. E ele descobriu a lâmpada incandescente através do filamento de carvão. Graças a Deus estamos iluminados. E chegaram para ele e falaram, Thomas, você não se sente um fracassado de já ter tentado tantas vezes e não ter conseguido o que você conseguia, o que você gostaria de alcançar?
ele falou: eu não falhei. Eu só descobri 10.000 caminhos que não eram o certo. Ele teve a fé humana. A fé humana, agora, se nós juntarmos a fé humana com a fé divina, nós realmente faremos coisas incríveis. O homem de gênio é aquele que persegue através da sua esperança, daquilo que ele almeja, que ele vislumbra, com a força da sua fé. Ele sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, crendo em seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações. Ele tira da fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. O homem de bem, aquele que vê mais além, aquele que acredita, que exercita o seu esperançar. E se operam milagres de caridade, devotamento e de abnegação. Enfim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Nós podemos tudo. Nós vemos tantos exemplos de grandes artistas pintando obras, quadros maravilhosos com a boca, com os pés, porque eles não têm braços. Por quê? De onde eles tiraram esta força? E Santo Agostinho nos diz: se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Imagine só. E o homem de bem, o que é? É aquele que exercita a sua fé divina e humana. Agora nós já vamos ver uma prova viva do magnetismo, que é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. A imposição de mãos. Quantos padres fazem isso? Quantos pastores? O magnetismo que vem através das mãos e que agora nós vamos receber através do passe espírita. No espiritismo, o passe espírita é a doação do fluido cósmico universal. Fluido espiritual e fluido magnético de uma pessoa para outra. É o doador e o receptor. Nós não vemos, mas aqui nós temos um doador, o médium, que se põe à disposição para captar a energia espiritual e encaminhá-la a quem veio buscar. Estou no fim. Repito, para finalizar, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. E Francisco de Assis nos dá a receita. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então, a nossa fé, que a princípio podia ser essa chama fugidia de uma vela, tem que se transformar neste sol. E nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E não nos esquecendo
que o objetivo último é a caridade. Mas, antes de fazermos a caridade exterior, nós temos que fazer a caridade essencial, que é a caridade interior, que é a nossa renovação moral, cultural e espiritual. E isso é tarefa de cada um de nós, tarefa intransferível. Temos que estudar. Kardec disse: amai-vos e instruí-vos, para que possamos fortalecer a nossa fé. Muito obrigada pela atenção, boa noite, muita paz a todos.